Teve uma ocasião numa reunião que um estivador quebrou um copo e veio com o copo quebrado pra cima de mim. Eu me levantei na hora, dei de dedo nele. Falei que se a mãe dele não tinha dado a educação pra ele, eu ia dar. Hoje ele já vem que não, que eu trabalho igual a eles. Enquanto eles estão tirando castanha de um lado, eu tô do outro. Sim. Enquanto eles puxam uma corda, eu tô puxando outra. Como diz a Marian Wright Edelman, a gente não cansa de falar isso aqui no Lendárias e Portuárias. Ela fala o seguinte: a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. Por isso, a gente aqui no Lendárias e Portuárias traz histórias de mulheres incríveis que estão transformando a história desse setor, que é uma das maiores verticais econômicas do nosso país. Eu sou Ludmila Rossi e junto com você eu vou questionar a efetiva representatividade da mulher nos portos brasileiros. Neste segundo episódio do Lendárias e Portuárias, nós recebemos a primeira mulher a trabalhar como operadora de costado, com amarração de navios no Porto de Santos, Paula Bispo, e também a primeira diretora do Instituto de Praticagem do Brasil, Jaqueline Vendpap. O Lendárias e Portuárias é uma produção realizada com incentivo do Promicult Alcides Mesquita, Prefeitura de Santos, com patrocínio da DP World. Diante de um diagnóstico de câncer de mama, Audre Lorde escreveu em 1980 o livro The Cancer Journals. E ela falou a seguinte frase que eu vou ler para vocês agora. Quando eu me atrevo a ser poderosa, a usar minha força a serviço da minha visão, o medo que eu sinto se torna cada vez menos importante. E aí eu queria perguntar para vocês, meninas, para vocês, esse medo, né, que a gente como mulher enfrenta na sociedade, o que aconteceu? Ele foi diminuindo ao longo do tempo? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Ele foi diminuindo. Muito bom. Hoje ele já não existe mais. Muito bom. E você, Jaqueline? Eu ouso dizer que eu nunca o senti. Eu amo, gente, a gente começar esse segundo episódio assim, já amei, gente. Eu tô aqui com duas mulheres incríveis que vão compartilhar muito da história de vocês e de aprendizados aí ao longo da jornada que eu tenho certeza que foi tirando esse medo de vocês. Jaqueline, me ajuda a falar seu sobrenome, Jaqueline? É Vendpap. É Vendpap. Eu ia falar errado, ainda bem que eu perguntei. E Paula Bispo Santana, Sim. que, Paula, o seu sobrenome não é difícil, mas a sua profissão hoje, para mim, você trabalha com capatazia. Sim, sou a primeira mulher capatazia do Porto de Santos. Gente, olha só, olha esse vral desse começo de conversa. Me conta um pouquinho, Jaqueline. Eu sei que você é advogada, que você tem uma história aí de luta gigante, uma história nômade, né? Você nasceu num lugar, morou aqui em Santos uma temporada, atualmente você mora em Brasília, né? Conta um pouquinho de maneira resumida aí dessa sua história como mulher e dessa relação com o segmento portuário. Bom, acho que a maior parte das pessoas, o Porto sempre o chama, né? Então, isso a gente percebe que... Sempre a gente escuta os relatos, o Porto... eu cheguei ao Porto porque o Porto me chamou e foi mais ou menos isso comigo. Comecei há muitos anos atrás como advogada do Sindicato dos Marítimos de Paranaguá, eu era advogada em Curitiba, e a partir dali me encantei com a atividade e nunca mais saí de Porto. Então já passei em vários setores do Porto e realmente uma vida bem nômade, né? Então nesse setor aí hoje mais em consultoria também, então acaba que a gente toda hora está num lugar diferente, cada hora está num porto, cada hora está com uma realidade, mas é uma história construída a partir de uma defesa do interesse dos trabalhadores. Comecei assim em Porto. Perfeito. E eu gostei muito aqui, né? Já aprendi muito, né? Apesar da gente ainda estar no segundo episódio, teve uma fala, né, do Porto, da Helena, que veio aqui, e ela falou muito que a gente, às vezes, tem essa característica e esse viés, né? Que o Porto é um lugar absolutamente masculino e etc. A gente tem dados que provam isso, mas, ao mesmo tempo, tem um imaginário, né? Ao mesmo tempo. E ela estava contando a história das trabalhadoras mulheres, que eram as catadoras de café, né? Então, tem toda uma história de profundidade, onde a mulher, né, fazia parte desse imaginário portuário que a gente perdeu ao longo do tempo, né? Eu não sei...
se você já tinha ouvido essa história, né? Mas um dos nossos objetivos aqui no Lendárias e Portuárias é a gente poder também contar essas histórias que muitas vezes emergem de pesquisas de mulheres, né? E você, Paula, eu sei que você era vigilante, né? Essa sua história, e o Porto te chamou também, pelo que eu entendi, Comecei né? como vigilante terceirizada em 2000. Tá. Primeiro ano eu me apaixonei pelo Porto. Fiquei 6 anos de vigilante, depois fui para controladora de tráfego dentro orgânica da empresa, assistente de transporte. Em 4 anos virei encarregada de transporte. A empresa que eu trabalhava fechou, aí fui para a DP hoje trabalhar com containers vazios. Em 2020. Em 2022 eu fiz o processo seletivo interno para a capatazia. 312 inscritos. Passei em segundo lugar. Homens e mulheres, né? Todo Homens e mundo. mulheres. O número de mulheres eram meio menores, acho que eram 6 mulheres inscritas. Das 300 pessoas. Eu fui a única que passou na parte teórica, aí fomos para entrevista, passei na prática e comecei a trabalhar em 2021. E assim, esse é um conteúdo que não é só para quem já manja tudo de Porto, né? A gente também, a gente tem, né, a questão de gênero no Porto, mas ao mesmo tempo a gente também quer levar esses termos, né? Portainer, como a gente falou, né, num dos episódios aqui. O que é capatazia? Para quem nunca ouviu falar essa palavra. A capatazia, ela inicialmente só tinha com o trabalhador portuário pelo ógimo. Tá. Eles são quem atraca navio, puxa as cordas, coloca no cabeço, puxa o navio no braço para atracar. O que é um cabeço? É um suporte que tem no costado onde você coloca uma corda. Que é aquele negócio de ferro redondinho, Isso, bonitinho, que assim? ali você coloca as cordas no navio que você puxa na mão e tira da água. Tá. É braçal. Entendi. Tira as castanhas dos contêineres que são presos no navio, a gente que tira as castanhas, faz todo o processo de costado e retaguarda com excesso, castanha, às vezes a empilhadeira pequena. Tá. É toda a capatazia que faz. Então, por exemplo, essa coisa que todo mundo acha que é muito mecânico, muito tecnológico, tem um trabalho orgânico de você puxar, que são aquelas fotos que moram no imaginário ali, da Sim. galera puxando o navio. Isso acontece até hoje. Sim, totalmente Por mais braçal. tecnologia que exista no porto. Não tem tecnologia, acho que no Brasil ainda para essa parte. Tá. Fora do Brasil, em alguns países do primeiro mundo, tudo ainda está mais automático. Tá. Mas no Brasil ainda é tudo braçal. Você puxa a corda, você tira a corda da água, você leva ela até o cabeço. Na hora de soltar, você puxa a corda, tira, joga na água. Caraca, mulher, você faz, não precisa fazer crossfit, né? Porque a galera faz crossfit com aquelas cordas e já acha difícil. É uma academia diária. Maravilhosa, que legal. Parabéns aí, né, por esse afunilamento aí, né, uma jornada e tanto. E você hoje, Jaqueline, está como diretora do Instituto Praticagem, Isso. que é uma coisa que algumas pessoas que moram em Santos sabem, né? Existe até um mito em relação aos práticos, né? Como a gente está num ambiente seguro aqui, a gente vai te fazer todas essas perguntas, né? Mas também tem um imaginário muito masculino, né? Na função do prático. Eu acho que o imaginário masculino ele está para a atividade portuária como um todo, né? E tudo que envolve a atividade portuária não é assim a capatazia, né? Eu estou escutando aqui, é a primeira vez que eu escuto uma mulher falar que puxa corda. Maravilhoso. Então, assim, isso aí é o ambiente como um todo, né? Ele nasceu, né, com um ambiente estritamente masculino. E os espaços, né, femininos dentro desse ambiente estão crescendo, mas ainda assim você tem um grande ambiente. E a praticagem não é diferente. Na praticagem você também tem um ambiente preponderantemente masculino, o número de mulheres práticas é um número muito reduzido, mas é fruto também que normalmente o prático ele tem uma tradição dele vir da marinha mercante, da marinha de guerra, também já é um reflexo da ausência de mulheres, especialmente na marinha mercante. Então, como comandantes na marinha mercante, mas está crescendo, já tem um número significativo de mulheres comandantes. Então, a tendência é que no futuro a gente tenha a possibilidade de um número maior de mulheres também na atividade da praticagem. E que é um trabalho, eu sempre ouvia um desses mitos, né? Um dos mitos é que passava de pai para filho, né? Era uma profissão que passava de pai para filho, então sempre é o gênero masculino.
E o outro mito, assim, é que os práticos eram meio os seres intocáveis do porto, que é muita responsabilidade, né? Porque sem eles o negócio não acontece, sem eles milímetros e centímetros contam, né? Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, né? Sobre esses mitos, o que é Tá, verdade e o então, que não é? Bom, e se algum tempo já foi verdade, até não é do meu conhecimento, mas hoje não é verdade a questão do ingresso na atividade. É um teste seletivo promovido pela Marinha do Brasil, então é acessível a qualquer pessoa que se habilitar. Perfeito. Né? Então ele é aberto, não é um concurso público, é um teste seletivo, mas ainda assim ele tem essa natureza de fazer, encontrar os melhores profissionais de mercado para entrar na atividade, porque realmente é uma atividade muito, muito técnica. Então, quando tem um mito assim do prático, aquele semideus a bordo, de fato porque toda a segurança da navegação está envolvida, está na gestão dele naquele momento, obviamente como um assessor ao comandante do navio. Mas ainda assim, ele tem um conhecimento técnico profundo, aonde em águas abrigadas ele traz a embarcação em segurança, né? Seja para fundear, para atracar, desatracar, né? Mudar de berço. Então, quando você pensa que um acidente aqui, por exemplo, se a gente envolver um acidente, como aconteceu lá com a Evergreen, se acontecer um acidente daquela natureza aqui, fecha o Porto de Santos, você imagina o colapso da economia. Então, a responsabilidade do prático realmente é imensa. Exatamente. Impacta num país inteiro, né? É uma coisa que está acontecendo aqui, no nosso território, mas que vai gerar um efeito cascata para o mundo, para o país inteiro e para o mundo, né? E é uma perícia, ela é cotidiana, né? Então, não é uma coisa que você fala assim, não, hoje eu vou fazer mais leve isso. Não existe. Tá. Cada manobra é uma manobra de uma perícia extrema, de um conhecimento técnico profundo, e obviamente, também um preparo, né? Um preparo emocional, um preparo físico. E não tem improviso, né? Assim, não existe aquela improviso. Profissão que não existe improviso, não. Né? E lá em Brasília, no Instituto de Praticagem do Brasil, a gente tem várias atividades, mas entre elas o treinamento, justamente para que situações, manobras de risco, situações de emergência, como a reação do prático. Então, tudo isso é um treinamento constante. Então, você tem que sempre estar mantendo a sua perícia naquela atividade. E a figura do prático, ela está em vários portos, né? Não é uma figura tão característica do Porto de Santos. Ou o fato da gente ter o canal... Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro, No mundo inteiro, e é milenar. Milenar. Se encontra lá, você vai encontrar isso até na navegação dos fenícios. É milenar. Legal. É uma atividade milenar. E não é... Eu estou perguntando isso de novo, né? A gente tem um grande objetivo de desmistificar essa questão de gênero, né? E aqui em Santos tem alguma prática mulher? Agora você me pegou, realmente não sei. Tá ótimo. Não, tudo bem. A gente vai descobrir. Olha lá, tem duas. Eu acho que eu não as conheço, mas realmente você tem os nomes dela? Eu tenho estatística só. Porque eu já vi, atracando o navio, elas entrando com o navio na DP hoje. E tem... É uma profissão que tem uma coisa de idade, Jaqueline, assim? Como... Não. Ela tem com perícia, tá? Ela tem com condição técnica da condução, ela não tem idade. A gente tem um exemplo aqui do Prático Fontes, aqui em Santos, aos seus 82 anos. É o que mais já realizou manobras no Brasil. E a vitalidade dele, a capacidade dele é invejável para muitos jovens. Que legal. Forma física plena, capacidade... Tá em atividade. Totalmente em atividade. É uma profissão onde a experiência conta muito, né? Conta muito. Que legal, muito bom. E, meninas, assim, essa relação, né, de gênero e porto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, né? Acho que a gente sempre busca aqui, né, quando a gente está numa mesa de podcast, né, trazer pontos de vista muito diferentes. E aqui, ao longo das gravações do Lendárias e Portuárias, é muito curioso, porque algumas mulheres, elas sentem, né, que existe um machismo estrutural, que existe uma resistência, e outras entendem que é uma história que passou, a gente não pode olhar para o passado, que existe um futuro, né, sendo construído de uma maneira totalmente diferente. Qual a visão de vocês sobre isso? O que vocês podem contar para inspirar mulheres que querem entrar no setor portuário, mulheres jovens que estão assistindo, mulheres que querem transitar de carreira, né, Paula, como foi seu caso? O machismo existe. Tá. Isso é visto, não tem como.
No meu caso, eu sofri muito no começo, porque fui a primeira numa história de 100 anos, nunca falou em mulher no Porto. Ainda mais na capatazia, que é um serviço braçal. Mas com o tempo você vai quebrando, eles vão te aceitando. Perfeito. Porque você tem que provar que você é melhor diariamente, todo dia. E você acha que isso leva... Você tem mais esforço para provar que você... Sim, assim, você é capaz. Você gasta mais energia para isso? Sim, que você é capaz, porque eles duvidam muito. Ainda mais porque é esforço físico. A mulher é considerada mais fraca, Sim. mais delicada, não é para ela estar ali. Eu tive uma rede de apoio muito grande na empresa, das mulheres do RH, do meu coordenador, do meu gerente, para conseguir passar por isso. Na empresa, os que são funcionários não foi tanto, mas os que são avulsos, Entendi. que é a capatazia avulsa que vai, foi muito difícil eles me aceitarem ali. Entendi. Eu era tida como uma figura ilustrativa ali, só para fazer entrevista, aparecer, para dizer que tinha uma mulher. Hoje eles já veem que não, que eu trabalho igual a eles. Enquanto eles estão tirando castanha de um lado, eu tô do outro. Sim. Enquanto eles puxam uma corda, eu tô puxando outra. E o que você fazia ou faz, assim, para se posicionar? Você tenta ser mais convergente? Você tenta ser mais incisiva? Quais são as suas estratégias para combater esse tipo de preconceito, esse tipo de viés, né? E como eu falei para você, como eu tenho uma rede de apoio, hoje quem trabalha comigo, os rapazes trabalham no mesmo setor, eles ajudam a me defender. Quando Perfeito. alguém vai falar alguma coisa, eles são os primeiros. Exato. Às vezes eu não consigo nem falar. Muito bom. Eles entram e falam, não, ela é igual, independente do sexo, ela é igual. Aqui ela é uma funcionária da capatazia. Perfeito. A empresa te dá muito apoio nisso, porque ela está colocando em vários setores que eram totalmente masculinos. Então eles te dão esse apoio porque no começo é muito difícil. Sim, exatamente. Você, para chegar e fazer um trabalho, teve cara que não deixou eu fazer trabalho. Não, Entendi. fica aí. Eu falei, não, eu vou fazer, você tem que se impor. Porque a falta que eles sentem que você não é capaz, você tem que mostrar que você é capaz igual ou até melhor que eles. Tem uma coisa interessante, assim, né, que quando você tem um determinado perfil de mulheres, né, que às vezes são mais assertivas, mais diretas, mais objetivas, quando elas ocupam profissões que a sociedade entende que são profissões femininas, né, ou seja, você pode ser uma enfermeira, assim, você pode ser uma professora, assim, você pode ser uma secretária, assim, tá tudo bem. Sim. Você não vai ter uma taxa de rejeição alta. Agora, quando você é assertiva e está em profissões que naturalmente seriam profissões masculinas, né, historicamente, a sua taxa de rejeição e a sua resistência tende a ser muito maior. Sim. Né? Então, é um eu já fato. tive setores de masculinidade, falaram que eu era homem. Então. Mudaram e sempre meu tentam nome esvaziar, né? Não, mudaram assim. o nome de Paula para Paulão. Entendi. Para dizer que eu conseguia fazer aquilo porque eu era igual a eles. Só dar aquela respiradinha a fundo. Sim, né? aí você deixa. Se for brigar por tudo, você não consegue fazer nada. Tem que escolher as brigas, né? Sim, tem que ser, vai valer a pena. E você paga, né, Paula, o que a gente chama de o custo da inovação, né? Sempre que alguém dá o primeiro passo, sempre que alguém é pioneiro, essa pessoa paga o preço da inovação, que às vezes é gastar mais tempo, mais energia e mais dinheiro para fazer alguma coisa, né? Mais paciência. Mais paciência, haja paciência, né, minha gente? Eu acho que é a parte mais difícil. Às vezes vão conversar com você, que é mulher, eles falam com o cara que tá do teu lado e acham que você não sabe o que tá falando. Exatamente. Essa é a pior parte. É um esvaziamento, né? Sim. E você, Jaqueline, eu tenho certeza, né, que você deve ter 1000 histórias para contar lá de trás e de hoje também, né? Muitas, muitas. Eu, no começo, e como fala assim, a mulher conquistou mais espaços, eu ainda digo que nem tanto quanto já poderia. Perfeito. Porque eu passei anos sendo a única mulher em várias e várias e várias reuniões. 20, 30, 40 homens e eu a única mulher. E isso não está tão mudado assim. Já está um pouco melhor, mas não há um equilíbrio. Aí eu conto às vezes assim, tem 2, tem 3, em Exato. 40, sabe? Então assim, não mudou muito. Mas as dificuldades, esse é o que você fala, né, o machismo estrutural, que eu acho que as mulheres reproduzem também. Com né? certeza. Como que eu enfrentei? Eu, assim, como você falou primeiro, né, a questão do medo. Eu simplesmente não o considerava nas minhas ações.
E sempre que alguém tinha algum problema, né, de machismo para comigo, ele tem um problema. Eu não. Aham. Ele tem um sério problema. Eu não tenho. E eu vou estar aonde eu quero estar. Perfeito. Então, essas coisas não me atingiam muito, até meio como a Paula, né? Eu não sei, vocês têm um problema, nós não temos, eu vou tocar, eu tô exercendo a minha atividade, vou exercer da melhor forma possível. E eu acho assim, tem um lado que às vezes eu me pergunto um pouco, a gente acaba ficando muito guerreira, Sim. sabe? Então, até excessivo. E sobrecarregada Exatamente, demais, né? O que gera uma questão, uma sobrecarga emocional, né? Perfeito. Mas é uma coisa assim, a gente está sempre armada. É isso Não mesmo. é uma coisa que você tem o seu cotidiano, como você tem um ambiente masculino, ainda tem um pouco daquela mentalidade de que mulher a bordo dá vazar, né? Você tinha aí essa, né, lendária, estamos falando em lendas, né? Isso é uma lenda, né? Que mulher a bordo dá vazar. Então, assim, nesse ambiente, para você se estabelecer realmente... E há séculos, né? Um pensamento secular isso. Então acaba que você está sempre armado. Perfeito. Sempre você está... Então não é uma posição, você vai sempre para o trabalho. Como é que você vai para o trabalho? Não tem dia que você não esteja em guarda. Exatamente. Isso traz um desgaste muito grande para a mulher. Isso, como fala assim, tem as jornadas do dia, né? Mas esta é uma presença que esse armamento, eu acho que ele é o maior peso do que as várias jornadas que a mulher tem no seu dia. E assim, muitas mulheres entram em campo, né? Também com uma expectativa de construção social que elas querem ser queridas, elas querem ser aceitas, né? Sim. Eu achei muito legal a forma como você começou e falou assim, não, isso é problema dele, né? Eu não tô aqui, assim, não são eles que têm que gostar de mim, né? Eu que tenho que gostar deles, né? É meio entrar na mesa e entrar no campo com esse tipo de confiança, né? Não é arrogância, é confiança, Sim. né? E eu sempre tive uma coisa para mim assim, ninguém me escolhe, eu escolho. Muito bom, gente. Isso é um corte. Isso é um corte, gente. Isso é um corte. Muito bom. Você falou dessa coisa de ser a única mulher. Eu vi em 2022 um livro que foi lançado nesse mesmo ano que chama The Only Woman, né? Ou seja, a única mulher. Uhum. E uma documentarista, vou pegar o nome, Amy Holmes, né? Ela é uma documentarista e ela começou a perceber que em muitos momentos históricos tinha uma foto com vários homens e só uma mulher. Então ela começou a colecionar, né, fotos ao longo de muitas décadas, né, e compilar essas imagens para entender quais eram aqueles contextos e quem era aquela única mulher naquela sala. E você abre o livro, você folheia o livro, tem histórias incríveis. Tem história de uma jornalista, de uma conselheira num board, né, de imprensa, que ela estava coordenando ali uma matéria específica do caso Watergate, e foi um caso icônico de uma pessoa que foi ameaçada, né? E foi ameaçada falando assim, olha, se você publicar essa matéria, um assessor político do Nixon ligou para ela e falou, se você publicar fala para ela que se ela publicar essa matéria, eu vou amassar o peito dela, assim, pegava partes do corpo da mulher e colocava como se fosse partes da ameaça, né? Então, essa documentarista compilou todas essas histórias, né, todas essas salas que só tinha uma mulher, e a gente fica pensando, né, não, isso é coisa da década de 60, 70, 80, não, acontece comigo até hoje, deve acontecer com você até hoje, né, não sei, no teu ambiente, né, se você tem outras mulheres fazendo a mesma coisa que você, mas é muito solitário, né, se liderar essa mulher é muito Hoje solitário. nós temos mais uma no Porto. Perfeito. Temos a Rita também, que passou para a capatazia. Perfeito. Já somos duas. Sim. Estamos esperando mais, porque vai vir Perfeito. processo seletivo e estamos... Hoje, outros setores, mulheres de outros setores vêm perguntar como que faz. Legal. Se dá para fazer. Falei, dá. Perfeito. É aquela velha frase que a gente sempre fala aqui, né? A gente não consegue ser o que a gente não consegue ver, né? A gente precisa ver mulheres práticas, né? Elas precisam conversar com a comunidade, né? Para as mulheres entenderem que é uma profissão possível, né? Sim, que como coloca que é muito masculino, então você vê uma mulher, fica até estranho. Sim. Quando tira as fotos, eu sou a única ali.
De novo, Hoje você nós podia estar no temos livro duas. da Amy, né? Hoje nós temos mais uma. Eu tenho hoje motorista de caminhão que me para perguntar se ela consegue. Eu falei, você quer? Se você quer, você vai conseguir. Exatamente. A única pessoa que pode te derrubar é você mesmo. Não é seu marido, não é seu pai, não é seu chefe. É você. Eu Sim. falei, eu vou ser e eu tô aqui. Eu concordo totalmente com o que você diz, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente também tem uma estrutura social que vai minando a confiança das mulheres, né? Se você deixar. Concordo em termos. Aqui a gente discorda muito, Sim. tá? Aqui a gente Mas discorda aí muito. que vem o processo que eu te falei, que a gente tem que estar sempre armada, E- entendeu? e blindada, exatamente. Acaba que você, assim, você é uma guerreira no seu cotidiano. Mas vocês não acham que as meninas começam a perder, as meninas começam a perder essa confiança? Não sei, os anos 90, né? Eu fui adolescente nos anos 90. Os anos 90 foram muito rock and roll em relação a isso, né? Mas eu acho que é um processo de minar a confiança das meninas desde a Dentro de infância. E dentro de casa Seu também, pai tem mina caso. sua confiança. Eu não posso falar isso do meu pai, assim, mas A cara... grande maioria dos pais falam o quê? Não, filha, você não pode fazer. É você super protetor delicado. com a mulher e super encorajador com os O homens. homem. Perfeito. Eles nunca vão achar que você é capaz. Eu estava até conversando. Meu pai não queria que eu dirigisse. Aham. Ele ensinou meus irmãos mais novos, mas a mim não. Aham, sim. Porque não é legal mulher dirigindo. É, Não é é bonito. perigoso, né? Entendeu? É perigoso. Você tem que ser mais delicada, você tem que ser mais menininha. Aham, Eu exatamente. nunca aceitei isso. Então, mas isso é uma construção social, né? Eu acho que a gente já falou aqui, né? Eu faço vários podcasts, tá, gente? Então eu posso estar confundindo o podcast que eu falei. Mas, ou já falei em palestra aqui no Juice Hub. Mas que gênero é uma performance, né? Sim. Essa foi uma frase que eu ouvi em 2023 que me tocou muito. Gênero é performance. De acordo com a sociedade, com a cultura, né, que a gente tem, é outra história, né? Assim, a performance de gênero nos países nórdicos é completamente diferente da performance de gênero na América Latina, que se a gente for para outros estados do Brasil, né, e, por exemplo, se for, sei lá, para o sertão do Nordeste, você vai ver outra relação, né, das mulheres. Mas eu acho que a gente não precisa ir pro sertão do Nordeste, não. Não, eu também. Não. Não tô assim, Eu querendo, acho que né, na Vila Rica, em Santos, você vai achar esses exemplos, né, às vezes gente? a gente acha dentro de casa, às vezes Exato. a gente acha dentro da família. Perfeito. Né? Então, realmente, e muitas mulheres sucumbem, né, a esse processo, desse Exatamente. desencorajamento. Então, você percebe que muitas mulheres sequer chegam porque elas sequer se colocam. O nível de massacre cultural, eu vou chamar de massacre perfeito. cultural, é tão grande na infância e na adolescência que ela não consegue. Então, assim, você vai continuar vendo as fotos com uma mulher. É isso. Tá? Porque o processo ainda é muito forte. E eu fico, às vezes, triste, né, quando se estuda a história, que às vezes a gente percebe que ele é cíclico na história também. Sem dúvida. Então, às vezes, as mulheres conseguiram grande projeção na história, conseguiram grandes espaços e aquilo se acabou. E aí Perfeito. voltou, você pega um processo de Idade Média, que o fato de você tomar um chá, você era uma bruxa. Né? Então, assim, você vê umas situações em que eu tenho muito medo desse cíclico, sabe? Sim. E o que eu mais me pergunto é o que eu posso fazer para que a vida da mulher não seja a vida plena da mulher não seja uma coisa cíclica na história da humanidade. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia? No mínimo é registrar um podcast que alguém vá ver Exatamente. e saber assim, é possível, nós Exatamente. ficaremos, né? Não, e se expor mais a situações de compartilhamento, né? Assim, as mulheres precisam ver esses exemplos. A gente não precisa ser a guerreira, né, perfeita para ninguém. Não é essa a proposta. Mas precisa ter esse diálogo, né? A gente precisa debater, a gente precisa discordar entre a gente precisa trazer outros pontos de vista para a mesa, né? Teve um episódio em 2023 que eu fiquei tão chocada, assim. Eu fui participar de um programa de lideranças femininas, eram só mulheres, e eram 17 países diferentes, e países muito diferentes, né? Então, a gente tinha ali Catar, Arábia Saudita, eu era a única brasileira, México, mas era quase uma representante de cada país, e o Catar tinha duas, a Arábia Saudita tinha duas também.
e muitas mulheres do continente africano. E a gente tem, né, um viés horroroso, né, que, putz, a África você tem um padrão parecido, mas você não tem, né? Namíbia e Angola têm contextos e culturas totalmente diferentes, mas tinha uma coisa que unificava essas mulheres, todas. Todas eram líderes, já tinham alcançado indicadores, prêmios, posições de destaque, mas de uma certa maneira ali todas tinham uma baixa de confiança em algum aspecto, né? Então, você fala, cara, como é universal, né? Como é uma dor universal, não importa a sua classe social, não importa o país que você tenha nascido, não importa a sua profissão, existe uma dor em comum e uma estrutura que parece que está universalizada, né? Assim, é assustador, assim, para mim foi um momento, eu falei, cara, não é possível, eu tinha uma expectativa, né, que assim, de repente no Brasil a gente tivesse 2 passinhos à frente umas coisas, não, você vê que tem umas coisas muito estruturantes, essa coisa de ser muitas vezes a única mulher em reunião, essa coisa de muitas vezes ser extremamente interrompida em falas, essa coisa de ter que um homem validar a sua opinião para a sua opinião ter valor, né, que você citou isso aqui, não, deixa eu falar aqui por ela para protegê-la, né, assim, então é muito maluco, é muito universal. Então, uma das coisas ruins que a gente acaba tendo é, por exemplo, ninguém me interrompe porque eu já interrompi antes. Maravilhosa! Então, que eu devo falar mas isso é ruim, sabe? Mas isso Sim, não é uma total, coisa legal. Exato. Aí eu já me percebi, meu Deus, Sim. quando eu vejo Deixa eu que ficar estão quieta, falando, né? não, estão falando asneira, eu não deixo nem terminar. Uhum. Então, assim, isso é ruim, entendeu? Porque eu estou reproduzindo um comportamento masculino. Eu me pego, mas às vezes é o jeito também de me impor. Não vai me cortar porque eu vou te cortar antes. Então, nem venha. Então, aquilo que eu te falei da gente estar armada, e isso já virou tão rotina que às vezes eu nem percebo. Perfeito. E não é uma coisa legal. Sim. Né? É porque a gente foi condicionada, né, Jaqueline? A gente foi é uma defesa, né? No fundo, é uma defesa, exatamente. É uma defesa. E é um grande instinto de sobrevivência, né? Assim, eu não sei se você já participou de reuniões assim, mas eu participei de reuniões que eu não era a única mulher que eu estava. E assim, eu tinha né, o que a gente chama de power distance, né? Distância do poder. Eu tinha uma distância do poder que era um pouco diferente da pessoa que estava na sala, da outra mulher, né? E, não deixava a mulher falar. Chegou uma hora que foi assim, em silêncio, né? Então, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, porque ninguém tá deixando a fulana falar. E aí todo mundo assim, né, tipo, oi, né, por que você tá tão preocupada com isso, né? Tipo, não, pelo amor de Deus, cara, a pessoa não tá conseguindo falar, né? E não era meu lugar de fala ali na reunião. Então, cara, a gente sempre tem que ficar duplamente gastando 2 vezes, 3 vezes mais energia também para entender se essas injustiças não estão acontecendo, né? Isso na vida, né? Em tudo. Mas é que o ambiente profissional escancara um pouco isso, né? Assim, dá uma escancarada e eu acho que a gente também passou muito tempo sem falar sobre isso. Não sei o que você acha. Sim, acho que eu, por exemplo, falo muito pouco. Falo muito pouco, acho que mas sabe até muito. Mas pelo que foi ao longo da vida, né, assim, de tudo que fui construindo, eu acho que até falo muito pouco da minha experiência. Eu falo muito pouco que eu já fiz uma assembleia de greve às 3 horas da madrugada na beira do cais, isso em 1900 e bolinha, sabe? Então, assim, como uma mulher, né, na beira do cais, assim, na madrugada coordenando uma assembleia de greve, o que é isso, né? O que era uma mulher na implantação dos ógmos, as primeiras normas coletivas, o que era uma mulher negociando com os avulsos, negociando com a estiva, a estiva me ameaçando. Teve uma ocasião numa reunião que um estivador quebrou um copo e veio com o copo quebrado para cima de mim, eu me levantei na hora, dei de dedo nele, falei que se a mãe dele não tinha dado a educação para ele, eu ia dar. Então, assim, coisas que eu jamais imaginava que ia ser a minha reação. Então, é uma guerra cotidiana, mas eu queria trazer uma coisa que, se você me permite, Ludmila, que é uma preocupação muito grande minha, que eu percebo que quando as mulheres se colocam em posição de poder, elas não são acolhedoras para outras mulheres. Perfeito. Isso é uma coisa... Deu até arrepiozinho aqui. Isso para mim é uma coisa muito dura, sabe? Porque eu percebo muito. E eu tento também sempre me colocar
em observância disso, né? Como Uhum. você falou que você defendeu a posição que a mulher não conseguia falar, como é que a gente também contribui, né, dentro daquele ambiente que a gente está, para que Perfeito. as mulheres possam ter uma condição melhor. Então, eu tive um escritório de advocacia durante 25 anos, eu só contratava mulheres. Que legal. Ou Até seja, porque, há 25 anos atrás, assim, não tinha isso. ESG, né, na jogada, né? Por quê? Eu achava que a mulher rendia mais, que a mulher tinha mais garra, e eu entendia que o meu ambiente, até como uma forma, assim, de eu acolher outras mulheres que queriam entrar no segmento, Perfeito. e eu fico super feliz que hoje uma estagiária minha é presidente do OGMO de Paranaguá. Eu tenho várias mulheres que eu vejo ao longo do caminho que eu ajudei a formar. E eu olho Perfeito. aquilo e falo... Então, assim, como é que a gente também se desarma, né, já que a gente é uma guerreira o tempo todo, Sim. no acolhimento das outras mulheres que estão ou tentando chegar ou que estão ao nosso lado. Ou né? que estão com essa confiança abalada. Isso Sim. um questionamento que eu sempre faço, né? Porque Sim. por a gente, às vezes, se blindar, você às vezes não percebe que a pessoa tem uma confiança abalada, é porque por isso que ela não consegue fazer o trabalho dela. Isso que você falou, Jaqueline, foi brilhante, muito importante. E aí eu queria falar de novo da Helena, né, que teve no primeiro episódio, que quando a gente acabou de gravar, a gente estava falando justamente sobre isso, e ela falou, isso tem um nome, isso chama Síndrome da Abelha Rainha, né? Que é assim, ó, eu me ferrei pra caramba. Então você vai ter que se ferrar também para aprender. Não, o mundo não é mais assim, né? O mundo não deve operar mais assim, né? Óbvio, as pessoas têm que aprender com seus erros, com as suas experiências, né? Beleza. Assim, a pessoa não precisa se ferrar de propósito, né? E tem, infelizmente, muita mulher que reproduz Sim. esse padrão. Tem aquele ditado, né, que diz que quem não aprende pela dor, pelo amor, É. aprende pela dor, e eu discordo desse ditado. Uhum. A gente aprende muito melhor pelo amor. Muito melhor. A gente não precisa ter a dor para aprender, a gente aprende pelo amor também. Então, acho que fundamental é as mulheres mesmo, as mulheres que estão em qualquer posição que seja na capatazia, seja uma grande executiva de empresa, não importa a posição que ela está, aonde ela tem que ser acolhedora. Perfeito. Ela tem que ser acolhedora com outras mulheres. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Esse viés, eu gostei que você falou, né, do cara do copo, que você falou, se sua mãe não te deu educação, a gente tá sempre responsabilizando a mulher, no fim das contas, Sim, né? sim, sim. Então, cadê o seu pai, né? Seu pai não te educou, não? Sim. Não, e tá certo, eu sou assim Sim, também, sim, né? sim. A gente tá sempre A responsabilizando. gente reproduz, né, o contexto. Exato. A gente reproduz. E em 2023, eu tô falando muito de 2023 aqui, gente, mas 2023 também, a única mulher que ganhou pela primeira vez o prêmio Nobel sozinha foi uma mulher, que foi a Cláudia Goldin, falando de economia do cuidado, né? Então, essa responsabilidade de acolher, de ser cuidadosa e etc., eu acho que a mulher tem que se comportar assim, sem dúvida, mas a gente também tem que distribuir isso com os homens, senão Sim, fica sempre ali, o sim. homem é assertivo, o homem é fantástico, ele é super produtivo, porque a gente está delegando esse acolhimento e esse cuidado, ou seja, a mulher tem mais esse perfil de ser uma líder coach, de investir tempo para formar, porque ela tem isso como uma construção social colocada. Mas isso leva tempo. Enquanto o homem está lá, produzindo e tomando ação e fazendo e etc., e talvez ganhando uma velocidade maior, né? Então, eu concordo totalmente, assim, a gente tem a obrigação de abrir espaço, sim, porque a gente ainda está nessa fase transitória do ciclo, né, em prol da igualdade, mas, cara, assim, a gente tem que ter homens que se comportem assim também, né? Fica muito fácil para eles, né, se a gente for pensar, né? Eu acho que aí a revolução é mais profunda, né? Exatamente. Porque ela chega em casa, né? Ela vem na Exatamente. relação da mãe, Perfeito. ela vem na relação dela com o pai da criança, né? Exato. Então é uma relação mais profunda. Aí já é bem para psicólogo. E também das mulheres. A psicologia que vai demandar isso. E também das mulheres poderem assumir e falar de outros papéis, né? Por exemplo, eu sempre falo isso. Eu não sou a mulher, apesar de ter sido criada assim, que nasceu com aquele instinto cuidador. Eu não sou, eu não tenho esse perfil. E por um tempo isso foi, assim, por exemplo, quando eu era criança eu não gostava de cuidar das bonecas e brincar das bonecas, eu gostava de montar equipe. Eu gostava de pegar as Barbies e montar equipe, montar setup, decorar a casa. A hora que era pra montar as historinhas não era pra mim. A hora que era pra cuidar do bonecão bebê não era pra mim. Então, eu nunca tive naturalmente esse instinto cuidador que é socialmente construído para a mulher. Só que assim, eu me senti
a vontade para falar disso depois dos 30, né? Como é para vocês isso, assim? Eu sempre fui moleca. Eu mandava nos meninos. Eu que fazia quem ia jogar peão, quem ia jogar bola, quem pulava o muro do vizinho pra pegar Tava sempre goiaba. liderando, olha lá, gente. Sempre, nunca fui. Mãe tentou. Aquela menininha bonitinha, arrumadinha, de lacinho. Aí eu ia pra rua, voltava rasgada, suja, descabelada. Ela desistiu. Não, eu ainda voltava inteira, mas assim, o que me interessavam eram as atividades intelectuais, era o desenho, a pintura, então eu voltava inteira, Eu né? nunca fui. Ganhei bonecas. Aham. Nunca brinquei com elas. Nunca quis ser a dona de casa, ganhar vassoura. Porque se você percebeu, eu brincando, menina. Boneca, Sim. fogão, panela e vassoura. Ou seja, formando para as profissões, Dona de né? casa. Dona de casa, enfermeira, Primeira, professora, secretária, vai cuidar, né? O que você vai fazer tem a ver com Eu cuidado, sempre quis né? ser diferente desde pequena. Muito bom, E graças a Deus tive uma mãe que sempre me apoiou. muito bom. Sempre falou, vai, você consegue. É seu, né? O mundo é seu. Sempre que alguém falava, você não vai conseguir, que eu chegava pra ela, mãe, não vou conseguir. Você vai. Você é capaz. Não deixe ninguém falar que você não consegue. Ou seja, um ambiente de mulheres que têm confiança, né? Isso, e que Ela formam sempre me ajudou confiança, muito. né? E você, Jaqueline? Então, eu estava aqui enquanto a Paula falava e ficava pensando. A minha mãe, ela me educou com a boneca, com a panelinha, e ela não era da boneca e da panelinha. É muito Mas louco ela reproduziu o processo da boneca e da panelinha. Eu tentei fazer isso, eu tenho 3 filhas, eu tentei não fazer isso com elas. E hoje, para minha surpresa, eu as vejo mais conservadoras do que eu, em tudo, na vida. Caramba. Então assim, para minha surpresa. Mas na verdade quem me deu mais asa foi o meu pai. Então, quando a gente coloca, né, a questão do masculino e feminino, a minha mãe reproduziu muito machismo estrutural e o meu pai não. O meu pai já fez exatamente ao contrário. Então eu acho que a grande alçada que eu consegui ter foi justamente porque eu não tive dos dois a reprodução do machismo cultural. Apesar da minha mãe ser uma guerreira, sempre trabalhou, professora, diretora de escola. Então, assim, tem uma história dela também ser uma grande, né, uma mulher isolada num processo no ambiente masculino, que, por exemplo, direção de escola. Né? Só os homens chegavam a isso. E eu lembro, na minha infância, minha mãe já como diretora de escola. Então, um processo que ela também se afirmou, mas ela reproduziu. Então, eu sempre procurei naquilo que eu identificava, porque também tem um processo do que a gente identifica, o que a gente não identifica, né? Eu procurava não reproduzir. E hoje eu tenho um neto e uma neta, e mais um netinho aqui em São Paulo, um neto e uma neta no Maranhão. E o que eu procuro fazer para ela e para ele? Sempre eu dou presente igual. Perfeito. Eu não tenho uma diferenciação que ela vai ganhar um brinquedo, ela vai ganhar uma coisa, obviamente, adequada à idade de cada um, sim, mas o perfil do brinquedo é o mesmo para ambos. Né? Então, vai ganhar uma bola, vai ganhar a boneca, vai ganhar, os dois vão ganhar a boneca. Então, eu tento fazer, mas ainda assim eu acho que é pouco falado aquilo que a gente não vê. Perfeito. Para a gente realmente parar e identificar que aquele comportamento não é um comportamento que a gente acaba consolidando o machismo estrutural. Então, acho que a gente precisa falar mais do que é o machismo estrutural. Exatamente. Né? Para aprender, inclusive. E assim, para mim, isso passa, né, por muitas camadas que eu acho que com a maturidade você vai aprendendo. É muito difícil, né? Apesar da gente ter uma geração aí que pega essas coisas muito rápido, a gente vai introjetando esses conceitos, né, e tendo uma dimensão ampla do mundo conforme a gente vai envelhecendo. Então, a leitura que a gente vai ter é exatamente desse recorte com 30 anos, com 40 anos, com 50, com 60, para mim ela vai evoluindo. E passa por uma capacidade que a gente como mulher precisa ter de sempre aprender. Né? Eu acho que a gente também se coloca, né? Eu vejo um conflito geracional entre avós, né, e mães, que as avós falam assim, não, mas eu criei 2 filhos, na minha época sempre foi assim, mas não é mais assim. Criar um filho, ou criar um sobrinho, ou criar um neto, né, num contexto atual de uma sociedade pós-digital, é diferente de uma era onde você não tinha tanta conectividade, tanto conhecimento sendo compartilhado. Sempre foi assim porque você criou seus filhos no mundo offline. Hoje a gente tem conhecimento a outras coisas. Por que não usufruir desse conhecimento ao invés de perpetuar, né? Então, a gente tem uma necessidade
para combater o machismo estrutural, na minha visão, bem pessoal, de uma necessidade de consciência de classe, que é super importante, né? Eu acho que tem muito a ver com a história da sua vida. Precisa ter consciência de classe, precisa ter consciência de privilégio, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente entender os nossos privilégios, né? E reconhecer os privilégios. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que... Desculpa, Paulo, eu acabei, não sei se você queria falar, mas quando você fala essa questão, a mulher faz muita coisa, ela modifica o conhecimento, a questão do acesso que ela tem hoje a muitas coisas. Acho que a gente sempre está aprendendo. Eu vou fazer 60 anos agora e quero continuar aprendendo. Mas eu tenho uma coisa que eu observo, que as mulheres, elas ainda sucumbem ao machismo, que para mim é um machismo estrutural, que é a relação afetiva, que ela não é ninguém se ela não tiver um companheiro. No sentido assim, um companheiro, uma companheira, seja, né? Se ela não... Então, assim... Se ela não for validada, se ela não for validada. Então, eu acho que no aspecto da relação afetiva, a mulher ainda não se enxergou que isso é uma escolha. Exato. É uma escolha ela ter alguém, é uma escolha ela ser mãe, é uma escolha. Então, assim, isso eu acho que não tem mundo digital que supere a criação dessa consciência coletiva. Mas é a frase da Cláudia Goldin, da vencedora do Prêmio Nobel. Ela fala: a maior negociação que você vai fazer na sua vida é a escolha de quem vai dividir a vida com você. Então, tipo, ela 200 anos de estudo e de trabalho, essa foi numa entrevista que eu li dela, e ela falou, assim, cara, isso pode fazer justamente essa determinação, você precisa fazer essa escolha. É uma negociação com você mesma, sim, né? Assim, assim, é uma frase horrorosa, tá? Mas, assim, eu estava outro dia num grupo, né, enfim, de mulheres líderes, e uma delas republicou uma matéria onde, enfim, né, tinha uma pessoa falando lá: o melhor que esse marido, falando de casais de idosos, o melhor que esse marido fez por essa mulher foi morrer. Olha que loucura, assim, mulher vítima de uma relação abusiva, castradora, o marido morreu depois de 5 décadas de casamento, a mulher passou a viver. Ela não ficou triste. Ela ficou triste pela perda, mas assim, ela entendeu e encarou uma outra vida. Então, se descobriu, entendeu quem ela era. Entendeu quem ela era. É uma loucura a gente pensar que nós estamos no século XXI e esse tipo de frase ainda aconteça, mas são relações que começaram lá no século XX, né? Para não dizer na Idade Média, né? Assim. Que ainda hoje existem, né? Existe Tem muita muito, mulher gente. sendo subjugada ainda. E sendo, assim, e presa. Acho que presa, mentalmente presa, emocionalmente presa. Eu acho que assim, a gente precisa preparar a mulher, né, para a escolha. Perfeito. Putz, perfeito. Então, na educação, seja o que for. Da carreira. Que ela se enxergue com a capacidade da escolha. Uhum. Que ela pode escolher simplesmente não ser a guerreira. Mas foi escolha. Ela teve a capacidade de produzir aquela escolha. Perfeito. Então, muitas formas culturais que são apresentadas retiram a capacidade de escolha. Perfeito. Então, acho que, inclusive, o machismo, né, ele foca muito nessa perda da capacidade de mulher de escolha, porque ela será sempre a escolhida. Né? Então, esse é o processo, que é um processo... Eu acho que o grande amadurecimento de uma mulher, ela é o ponto que ela chega e adquire a capacidade de escolha. E esse amadurecimento pode vir aos 7, pode vir aos 10, pode vir aos 60. Eu não sei a idade que vai acontecer. Exatamente. Mas eu acho que aí sim, ela começou a ter o poder da vida, né? Da vida dela, como que ela vai se autodeterminar, se ela vai dar importância para aquele fato que está do lado, se ela vai passar ao largo, ou se uma coisa pequenininha ela vai falar, não, isso aqui é grande sim, eu vou brigar por isso. Perfeito. Né? Então, a capacidade de escolha, como é que a gente está na capacidade de escolha. Então, me preocupa um pouco quando você fala o mundo digital. O mundo digital não necessariamente ele vai trazer esse processo para as mulheres. Perfeito. Né? Então, eu acho que por mais que ela esteja inserida, que ela está
Sim, mas ela está conseguindo adquirir essa emancipação, eu vou dizer assim, Não, e né, assim, do processo cultural. o mundo digital, ele é um acelerador de alguns vieses muito ruins, Sim. né? Assim, ele é. Assim, se a gente for pegar as influenciadoras digitais que realmente bombam no Brasil, elas reproduzem, né, um viés que não é necessariamente um viés de escolha, como você disse, Sim. e de liberdade, né? Elas muitas vezes entram numa trilha de serem dominadas pelo consumo, pela aprovação, né? Assim, o algoritmo é uma máquina disso, né? Assim, o algoritmo premia quem, enfim, tem um padrão, tem um poder de consumo, tem uma casa, né? Você não vai alimentando diversidade nos estilos de vida, né? No fim das contas. Ao mesmo tempo, você tem um trabalho de nichos, né? Onde, assim, eu acho que eu aprendi muitas coisas sobre consciência de classe, sobre racismo estrutural também, por esses criadores de conteúdo digitais. E eu sempre busco olhar o contraditório, né? Que eu acho que a gente não deve só olhar e aprender com quem a gente concorda, né? Senão a gente também fica entrando nessa mesma coisa de reforçar o viés. Então, o mundo digital, concordo totalmente que ele tem essa ambiguidade horrorosa, né? E que você precisa estar com um olhar muito atento para não cair nessa armadilha dele, né? Não sei o que você pensa sobre isso. É isso aí. Eu queria trazer aqui uma coisa que a gente não falou ainda, que assim, a gente tem alguns dados, né, sobre as mulheres, e uma coisa que me chamou muito a atenção é que, de acordo, eu vou citar aqui a fonte, né, com a ANTAC e com o Vista, acho que é Vista, Women's International Shipping and Trading Association, que eu não sabia disso, mas que as empresas de cabotagem hoje estão liderando um ranking de participação feminina com 34% dos cargos ocupados por mulheres e mais de 30% em posição de liderança, o que não é a média, por exemplo, né, se a gente pega a Fortune 500, pega o número de CEOs, né, em 2022 a gente está falando aí de um pouquinho mais de 10% de mulheres liderando essas empresas, né, da Fortune 500. O que vocês têm visto de mudança, assim, de transformação em relação a dados, né? Você falou que você tem bastante informação estatística. O que mais tem te chamado a atenção nos últimos anos? Eu acho que você tem uma crescente, né, da participação feminina, e esse é um setor que realmente esses dados, eles são... eu faço parte do ISTA, eu sou da fundação do ISTA, aqui no Brasil, né? E realmente você tem uma participação maior de mulheres. Você tem muitas mulheres ainda como advogadas, muita mulher ainda em RH, mas eu acho, mas tem poucas no comando das embarcações, tem poucas na capatazia, tá? Na capatazia eu acho que ela vai fazer assim, uma mão e não encheu a mão na capatazia. Então você começa a ver alguns mercados que as mulheres já conquistaram há mais tempo. Então quando você pega esse dado, ele é um dado que vai trazendo um pouco do que o mercado já vinha lá atrás, mas não necessariamente em profissões que eram predominantemente, mais recentemente masculinas, que é tripulação, né? Que é a tripulação, que é o pessoal de terra. Então, quando você pega, não necessariamente isso vai significar. Já teve uma situação pelas escalas, ter uma comandante de uma embarcação e toda a tripulação ser feminina. Você já tem isso para comemorar, já legal. Tem. Inclusive, todo mundo comemorou, que coincidiu da escala e a bordo todas mulheres. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Mas ainda precisa ampliar nesse segmento. Então, quando eles colocam essa estatística, ele pega a empregabilidade toda, né, seja no administrativo, mas quando você pega a parte mais operacional, você precisa ampliar, precisa estender. Perfeito. Nossa, e você sabe quando foi isso? Quando isso aconteceu? Foi recente. Não me recordo a data não, mas foi recente. Gente, daria um documentário. Só essa história legal. Daria um documentário, né? Maravilhoso. Muito bom. E a gente tem aqui uma dinâmica onde a gente coloca pessoas para fazerem perguntas para vocês. E a gente escolheu a Marina Fagundes para fazer uma pergunta para vocês. A gente queria que vocês respondessem. Gusta, roda aí. Olá, eu me chamo Marina Fagundes, sou jornalista e estou localizada aqui em Rio Grande, o extremo sul do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é: como a ocupação e a permanência de mulheres em cargos portuários
vem afetando, vem beneficiando a eficácia operacional e a inovação nos portos ao longo da história no Brasil. E aí, meninas, o que vocês respondem para Marina Fagundes? Eu vou chamar ela para me entrevistar, porque eu sou presidente do Conselho de Administração dos Portos do Rio Grande do Sul. Para lá ela ver o que a gente está fazendo de transformação lá. Marina, você está convocada. Muito bom, muito bom. Tem o meu dedo lá para ela ver o que a gente já está trazendo de eficiência, eficácia. Então, eu já convido ela para ver o resultado. E como é que você acha que a mulher coloca... A mulher é um vetor de... Para mim, assim, a minha visão é sempre que assim, a mulher sabe tomar decisões muito boas pelo grupo, né? Não sei converter isso em indicadores, mas o que você o que você já viu, né? Conta um pouquinho, dá uma palhinha pra gente. Então, eu acho que a gente tem uma capacidade de decisão muito rápida. Tá? Quando a gente aprende a fazer as escolhas, a gente decide muito mais rápido. E os homens hesitam mais em processos, porque quando você aprende a fazer escolhas, você já chegou num amadurecimento tal que você vai muito rápido. Então, você enxerga o problema e você tem uma solução. Você tem uma solução de começo, meio e fim para ele e rápida. Então, eu até brinco que esses dias nós estávamos fazendo um debate lá em Rio Grande, no sábado passado. Aí, a gente estava fazendo uma reunião do conselho, da diretoria, debatendo o planejamento estratégico e tal. Aí surgiu uma questão, aí eu falei, mas essa questão... Isso. Aí as pessoas voltaram assim, você está questionando ou você já trouxe tudo pronto? Então, acaba que acho que a mulher, quando ela se coloca, ela traz uma grande eficiência no processo como um todo. E ela puxa realmente a melhoria de todos os indicadores. Tá? Porque sempre ela se posiciona com conhecimento pleno do que está fazendo. Então, eu percebo assim que ela sempre é uma grande... motriz dos indicadores. Quer ver um indicador que a gente pode ter super claro? É só olhar os países que foram liderados por mulheres na pandemia, os números deles. É só olhar, né? Liderança feminina e pandemia, os resultados que a gente teve, justamente por isso. Tem um ditado popular muito engraçado, né, Jaqueline, sobre isso, né? Que às vezes eu me sinto assim em algumas reuniões, né? Que o homem tá vindo com fermento e a gente tá com o bolo pronto, né? Assim, por uma série de razões, mas acho que a mulher tem um olhar 360 que é um talento muito, muito, muito incrível, assim, né? Uma visão ampla, sabe? Assim, não sei explicar direito, mas corroboro aí com a sua fala. E na capatazia, o que você já viu? Você acha que a mulher... Vou falar uma percepção minha, assim, a mulher é mais cuidadosa? Sim. A gente presta mais atenção, tem mais tato, tem mais cuidado. Os homens, eles fazem tudo muito rápido, muito... Vamos fazer de qualquer jeito. Tá. Vai acabar logo, né? Quanto mais rápido acabar, melhor, né? Uhum. Não, a gente é mais cuidadosa, mais presta atenção no que está acontecendo, vê o que vai acontecer, pode já ver lá na frente, já pena o que vai acontecer. Uhum. Eles agem muito por impulso. E nós paramos mais, vamos analisar como vai ser. É um cuidado, né, com o risco, né, assim, acho que a mulher... Até para segurança também. Exato. Né? Você está prestando atenção, essa visão 360, você presta atenção no caminhão que vem, no navio atracando, e ainda avisa para eles, não, cuidado, olha o caminhão. Aí olha para tocar e fala, O famoso olho no peixe, olho no gato, né? Aí você ganha apelido de mãe, né? Exatamente, né? Sendo que você só quer que eles performem melhor e que a empresa não tenha um risco, né? Assim, você só tá mitigando o risco, você não tá querendo ser mãe de ninguém, não quer tomar conta de ninguém, né? Exatamente. Não tenho filho desse tamanho, não, né? Muito bom. E a mulher é mais disciplinada no aprendizado das regras de segurança. Ela é mais disciplinada em aprender e executar. Perfeito. Então, essa coisa do impulso, né? Enquanto você tem uma regra de segurança, né? Você segue, né, Paula? Acaba que você segue corretamente. à risca. E é uma atividade da Paula, é uma atividade de muito risco, tá? Eu já vi óbito, eu já vi perda de membro. Não é uma atividade simples, é uma atividade de altíssimo risco. Caramba, hein? Meu Deus do céu. Se for ver bem as estatísticas, assim, a quantidade de acidentes que tem na capatazia, em redor, a gente vê mais no Brasil, é muito grande. Tem o risco da corda se partir no navio, é fatal. Caceta. Então, a parte de segurança e o cuidado,
a atenção tem que ser muito grande. Não dá para ficar brincando. Tô ali a passeio. Pegar celular, né? Não. Muito bom. É. Meninas, vocês se divertiram? Muito. Muito bom, porque a nossa intenção aqui é a gente falar, né, de um tema que é muito importante, mas no fundo, se a gente não está se divertindo também, não vale a pena. Aprendi muito com vocês duas, né, tô muito feliz e honrada da gente ter gravado aí esse segundo episódio com vocês. E eu queria que vocês deixassem um recado aí para as mulheres, né, que estão pensando aí em ingressar na carreira portuária, que estão sonhando com isso, muitas vezes por uma questão de liberdade financeira, muitas vezes pelo fato do desafio da carreira. O que vocês dizem para elas? O Porto, quando a gente entra, a gente não sai mais. Então é bom saber antes de entrar. Porque é a paixão, vira paixão. Vira paixão, é uma atividade que realmente ela é apaixonante. E a gente consegue também do Porto expandir muito. Aí você entra numa parte do Porto, navegação, logística. Então, assim, é uma área muito vasta, muito interessante e que realmente vira uma paixão. Mas que sempre, qualquer coisa que faça seja a sua escolha. Perfeito. Nunca desistir. Muito bom. Porque você vai ouvir vários nãos. Perfeito. Você tem que persistir. Se você quiser trabalhar no Porto, você tem que persistir. Perfeito. Porque não é fácil entrar. Mas depois que você entra, você não quer mais sair. O bichinho morde, não tem jeito, né? Manas, parabéns pela história de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui em Santos gravando esse conteúdo com a gente. Vale lembrar que esse é um projeto incentivado, apoiado pela Deep World. E se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdos como esse, não deixa de se inscrever aqui no canal e também comentar suas perguntas, suas dúvidas, né, sobre gênero e porto. Quem sabe a gente não responde aí no próximo episódio. Até o próximo Lendárias e Portuárias. Obrigada, meninas!